A vida de Léo, um garoto de 12 anos, era uma tapeçaria tecida com os fios da dificuldade e os remendos da esperança. Ele morava no Morro da Esperança, um nome que soava quase como uma ironia para quem via de fora. As casas, amontoadas umas sobre as outras, como peças de um jogo instável, eram um mosaico de tijolos aparentes, zinco e madeira reaproveitada. O cheiro de terra molhada e de comida simples pairava no ar, misturando-se ao som constante das risadas das crianças e das conversas altas dos vizinhos. O barraco de Léo era um dos menores. As paredes finas não conseguiam impedir o frio das noites de inverno, e quando a chuva vinha forte, goteiras teimosas desenhavam mapas efêmeros no chão de cimento batido. Sua mãe, Ana, uma mulher de semblante cansado, mas de sorriso doce, passava os dias costurando para fora. Agulhas dançavam em seus dedos calejados, transformando retalhos em roupas, e cada peça vendida era uma pequena vitória contra a fome. A maior preocupação de Léo, no entanto, era a tosse seca e persistente da mãe. Uma tosse que a abalava, roubando-lhe o fôlego e a cor. O médico do posto de saúde havia sido vago, falando em pulmões fracos e na necessidade de exames mais caros e remédios que eles jamais poderiam comprar. Essa preocupação era o motor silencioso que impulsionava o menino. Todos os dias, após a escola, Léo descia o morro para trabalhar. Ele vendia balas nos sinais de trânsito, ajudava a carregar compras na feira, qualquer coisa que lhe rendesse algumas moedas. Eram essas moedas que, somadas, compravam o xarope que aliviava momentaneamente a mãe ou o pão fresco que a fazia sorrir. Mas Léo tinha um segredo, um refúgio. Em um caderno de folhas amareladas, presente de uma professora que viu nele uma luz diferente, ele desenhava. Com um coto de lápis de carvão que guardava como um tesouro, Léo capturava o mundo ao seu redor. Ele não desenhava a pobreza que o feria, mas a beleza que encontrava nela. O voo de um pássaro contra o céu cinzento, o sorriso de uma criança descalça, a força nos olhos de sua mãe. Do alto do morro, Léo tinha uma visão privilegiada do bairro dos ricos lá embaixo, em particular de uma mansão. Era a mansão dos Montenegro. Uma fortaleza branca e imponente, cercada por um jardim tão verde e perfeito que parecia irreal. Para Léo, a mansão não era um símbolo de inveja, mas de um universo paralelo. Ele a desenhava dezenas de vezes, imaginando a vida lá dentro, não as festas ou o luxo, mas o silêncio, o calor, a segurança. Ele imaginava um lugar onde sua mãe pudesse respirar sem dor. O dono da mansão era Ricardo Montenegro, um homem de meia idade, de postura rígida e olhar frio, que ocasionalmente passava em seu carro de luxo com os vidros fechados, alheio ao mundo do lado de fora. Léo o via como uma figura de outro planeta, um rei em seu castelo inalcançável. Ele não sabia, mas o destino estava prestes a colidir esses dois mundos de uma forma que ninguém poderia prever. A estação das chuvas chegou com uma fúria incomum. O céu do Rio de Janeiro, normalmente um azul vibrante, transformou-se em uma lona cinza e pesada. Para os moradores do Morro da Esperança, chuva forte significava medo. Medo dos deslizamentos, das casas inundadas, das doenças. Para Léo e Ana, significava uma batalha constante contra as infiltrações. Baldes e panelas eram espalhados pelo chão para aparar as goteiras que se multiplicavam. O ar frio e úmido do barraco era um inimigo invisível para os pulmões de Ana. Sua tosse piorou, transformando-se em crises que a deixavam exausta e pálida, com os lábios azulados. Numa tarde, após uma crise particularmente severa, Léo a levou, quase arrastada, ao posto de saúde. O médico, um homem jovem de olhar compassivo, mas impotente, foi mais direto desta vez. Léo, a situação da sua mãe é séria, disse ele em voz baixa, enquanto Ana descansava em uma maca. Suspeito de uma fibrose pulmonar. A umidade e o frio estão agravando tudo.
Ela precisa de um especialista, de exames complexos, de um tratamento contínuo que é muito caro. O médico anotou o nome de um remédio em um papel. Isto pode ajudar a controlar as crises mais fortes, mas não é a cura. E mesmo este é caro. Léo pegou o papel com as mãos trêmulas. O nome do remédio parecia um código indecifrável para um mundo ao qual ele não pertencia. Ele sentiu um nó na garganta, uma sensação de impotência tão avassaladora que quase o sufocou. O mundo parecia encolher, deixando apenas ele e o desespero de não poder salvar a pessoa que mais amava. Naquela noite, Léo não conseguiu dormir. Ele ouvia a respiração sibilante da mãe no catre ao lado. Levantou-se e foi até a pequena janela. A chuva havia parado, mas o céu continuava carregado. Lá embaixo, a mansão dos Montenegro brilhava, com suas luzes douradas refletindo nas poças d'água do asfalto. Era um farol de opulência em um mar de dificuldades. Pela primeira vez, Léo sentiu uma pontada de raiva. Não era inveja da riqueza, mas uma revolta contra a injustiça do mundo. Como podia haver tanto em um lugar e tão pouco em outro? Como uma única parede de mármore daquela casa poderia custar mais do que o tratamento que salvaria a vida de sua mãe? Ele pegou seu caderno e o lápis. Com traços febris e urgentes, ele não desenhou a mansão como um sonho distante, mas como uma fortaleza fria e indiferente. Ele desenhou as luzes como olhos que julgavam e ignoravam o sofrimento ao redor. Foi o desenho mais triste que já fizera. Ele sentia que sua esperança, a mesma que dava nome ao seu morro, estava se esvaindo como a água da chuva na terra rachada. A noite seguinte foi a noite em que o destino decidiu embaralhar as cartas. Uma tempestade elétrica violenta e súbita desabou sobre a cidade. Os relâmpagos riscavam o céu como garras de um monstro furioso, seguidos por trovões que faziam o barraco de Léo tremer em suas fundações. Léo estava terminando de vender suas últimas balas no sinal perto da entrada do bairro dos ricos. A chuva o encharcara até os ossos, e ele tremia mais de frio do que de medo. Ele só queria chegar em casa, perto de sua mãe. Quando o último carro passou, ele começou a subir a ladeira escorregadia que levava ao morro. Foi então que aconteceu. Um clarão cegante, mais forte que todos os outros, foi seguido por um estrondo ensurdecedor, que pareceu rasgar o próprio ar. Léo olhou na direção do som. Um raio havia atingido em cheio um dos antigos transformadores de energia no poste em frente à mansão dos Montenegro. Faíscas choveram como uma cascata mortal. E em segundos, as chamas, alimentadas pelo óleo do transformador e pelo vento da tempestade, lamberam a fachada da casa, encontrando rapidamente as cortinas de uma das janelas do segundo andar. O fogo se espalhou com uma velocidade aterrorizante. O alarme de incêndio da mansão começou a soar, um grito eletrônico agudo que cortava a noite. Léo ficou paralisado por um instante, o coração martelando contra as costelas. Ele viu funcionários da casa, o jardineiro, a cozinheira correndo para fora, gritando em pânico. Ele estava prestes a continuar seu caminho, pensando que os bombeiros logo chegariam, quando ouviu algo que gelou seu sangue. Por cima do crepitar das chamas e do som da tempestade, ele ouviu um grito agudo. Não era um grito de adulto. Era a voz de uma criança, fina e aterrorizada. "Socorro! Papai! Socorro!" O coração de Léo deu um salto. Sem pensar, sem calcular o risco, sem se importar com quem morava ali, ele correu. Seus pés magros e descalços mal tocavam o chão. A lógica e o medo foram substituídos por um instinto puro e avassalador. Havia uma criança em perigo. Ele pulou o portão baixo de serviço, que estava aberto na confusão, e correu pelo jardim impecável, agora iluminado pela luz laranja e sinistra do fogo. A fumaça já era densa, ardendo em seus olhos e pulmões. Ele chegou à porta principal, mas estava trancada. "Tem alguém aí?" Ele gritou com toda a força de seus pulmões, mas sua voz foi abafada pelo barulho.
Ele contornou a casa procurando outra entrada. Uma porta de vidro lateral que dava para a sala de jantar estava estilhaçada pelo calor. Com cuidado, mas com urgência, ele passou pelos cacos, sentindo um corte em seu braço, mas mal registrando a dor. Dentro da mansão, o calor era sufocante. A fumaça negra pairava no teto, descendo cada vez mais. Léo tossia, seus olhos lacrimejavam violentamente. O luxo ao seu redor, os tapetes persas, os quadros caros, os móveis de mogno, não significava nada. Era apenas combustível para o incêndio. Socorro! O grito veio de novo, mais fraco, do andar de cima. Léo viu a escadaria grandiosa. Era como subir em direção à boca de um dragão. Agarrando-se ao corrimão, ele subiu os degraus de 2 em 2. A fumaça era mais espessa ali. Ele se agachou, lembrando de algo que aprendeu na escola, que o ar perto do chão era mais limpo. Ele seguiu a voz até um corredor. Uma das portas estava entreaberta. Ele a empurrou. Dentro de um quarto enorme, decorado em tons de rosa, uma menina, talvez de uns 8 anos, estava encolhida ao lado da cama, chorando histericamente. Era Sofia, a filha de Ricardo Montenegro. O teto acima dela já começava a soltar fuligem e pequenas brasas. "Vem! A gente precisa sair daqui!" Léo gritou, sua voz rouca pela fumaça. Sofia olhou para ele, seus olhos grandes e assustados. Ela estava paralisada pelo medo. Léo se aproximou. "Eu sei que está com medo, mas a gente vai conseguir. Confia em mim." Ele pegou a mão dela. A confiança em sua voz, a calma em seu olhar apesar do caos, pareceu atravessar o pânico da menina. Ela se levantou, ainda soluçando. Léo a puxou pelo corredor, que agora estava quase intransponível. Uma viga de madeira em chamas desabou na frente deles, bloqueando o caminho para a escada principal. O pânico ameaçou tomar conta de Léo, mas ele olhou para a menina e soube que não podia fraquejar. Ele olhou ao redor, desesperado, e viu uma pequena porta no final do corredor, uma escada de serviço. Ele correu até ela puxando Sofia. A maçaneta estava quente, mas ele a girou com a barra de sua camisa molhada. Eles desceram a escada estreita e escura, emergindo na área da cozinha, que ainda não havia sido totalmente tomada pelo fogo. No meio da correria e da fumaça, o pequeno caderno de desenho de Léo caiu de seu bolso, deslizando para baixo de um balcão, esquecido na urgência da fuga. Léo empurrou Sofia para fora, pela porta dos fundos, e a levou para a segurança do jardim, longe das chamas. Segundos depois, as primeiras viaturas dos bombeiros e da polícia chegaram, suas sirenes finalmente sobrepujando o som da tempestade. Léo caiu de joelhos na grama molhada, tossindo, inalando o ar fresco e chuvoso como se fosse a primeira vez que respirava. Sofia agarrou-se a ele, chorando. No meio do caos, das luzes piscantes e dos gritos, um carro de luxo freou bruscamente. Ricardo Montenegro saltou para fora, o rosto uma máscara de pânico, tendo acabado de chegar de uma reunião de negócios. Seus olhos varreram a cena e pousaram em sua filha sã e salva, nos braços de um menino sujo, maltrapilho e desconhecido. A cena que Ricardo Montenegro encontrou era surreal. Sua casa, seu símbolo de poder e status, estava sendo devorada por chamas alaranjadas sob a chuva torrencial. E sua filha, seu bem mais precioso, estava ali, coberta de fuligem, agarrada a um garoto que, para ele, representava tudo o que desprezava. A pobreza, a sujeira, o morro que pairava sobre sua propriedade como uma ameaça constante. "Sofia!" ele gritou, correndo na direção deles. Ele arrancou a filha dos braços de Léo com um movimento brusco, abraçando-a com força, verificando se ela estava ferida. "Pai, ele me salvou", soluçou a menina, apontando para Léo. Ricardo mal olhou para o garoto. Seu alívio rapidamente deu lugar à sua natureza arrogante e desconfiada. Ele examinou Léo de cima a baixo, notando as roupas rasgadas, os pés descalços, o rosto manchado de fuligem e sujeira.
A primeira pergunta que se formou em sua mente não foi de gratidão, mas de suspeita. O que você estava fazendo dentro da minha casa? Ele perguntou, a voz fria como gelo, tratando Léo não como um herói, mas como um invasor. Léo, ainda tentando recuperar o fôlego, ficou atordoado com a pergunta. Eu ouvi ela gritar. O fogo, eu só entrei para ajudar. Um bombeiro se aproximou. Senhor Montenegro, sua filha está bem? Os paramédicos vão examiná-la. E este garoto também. Ele inalou muita fumaça. Ricardo entregou Sofia aos cuidados de um paramédico, mas manteve seu olhar duro em Léo. Eu cuido disso, disse ele ao bombeiro, dispensando-o com um aceno. Ele se voltou para Léo, que agora estava de pé, encolhido sob o olhar acusador. A adrenalina estava passando e o menino começava a sentir o frio, o corte em seu braço e uma profunda humilhação. Então você ouviu um grito e decidiu bancar o herói? Ricardo disse, cético. Ou você estava rondando minha propriedade, procurando uma oportunidade? A acusação velada atingiu Léo como um soco. Não, eu estava voltando para casa. Voltando para casa, repetiu Ricardo com desdém, olhando para o alto do morro. Claro. Ele enfiou a mão no bolso do paletó, tirou a carteira e dela retirou um maço de notas. Olha, garoto, não sei qual é a sua história e não me importo. Você tirou minha filha de lá e por isso aqui está. Ele estendeu o dinheiro na direção de Léo. Considere isso um pagamento pelo seu serviço. Agora suma daqui antes que eu chame a polícia para fazer algumas perguntas. Léo olhou para o dinheiro e depois para o rosto de Ricardo. Naquele momento, ele não viu um pai grato, mas um homem que tentava comprar o silêncio, apagar a dívida, reduzir um ato de coragem a uma mera transação comercial. Ele sentiu a dignidade, a única coisa que realmente possuía, ser pisoteada. Com os olhos cheios de lágrimas de raiva e mágoa, Léo balançou a cabeça. Eu não quero seu dinheiro, disse ele, a voz firme, apesar do tremor. Ele se virou e, sem olhar para trás, começou a andar, mancando um pouco, subindo a ladeira em direção à sua casa, deixando para trás a mansão em chamas, a menina que salvara e um homem rico que não conseguia enxergar um palmo além de seus próprios preconceitos. Ricardo ficou parado, com o dinheiro na mão, surpreso e irritado com a recusa. Para ele, era um ato de insolência. Ele não conseguia compreender que, para aquele menino, o valor da vida e da coragem não tinha preço. Ele guardou o dinheiro, convencido de que o garoto era apenas um problema, do qual ele havia se livrado facilmente. Mal sabia ele que o problema estava apenas começando. No dia seguinte, a notícia do incêndio na mansão Montenegro era o assunto principal, tanto no asfalto quanto no morro. Enquanto os bombeiros faziam o rescaldo, determinando a causa como um acidente elétrico, uma figura idosa e distinta chegou ao local. Era Arthur Montenegro, o pai de Ricardo, o patriarca da família e o verdadeiro arquiteto da fortuna Montenegro. Arthur era o oposto do filho. Onde Ricardo era duro e impaciente, Arthur era sereno e observador. Ele construíra seu império com trabalho árduo e uma reputação de integridade, valores que ele sentia que seu filho havia trocado por arrogância e ostentação. Ele viera assim que soube do incêndio, preocupado com a neta, Sofia. Ele encontrou Ricardo supervisionando os primeiros trabalhos de limpeza, berrando ordens para os empregados. Pai, o que faz aqui? Disse Ricardo surpreso. Vim ver minha neta e minha casa, respondeu Arthur, seu olhar varrendo a estrutura enegrecida. Sofia está bem? Está ótima, um pouco assustada, mas segura. Foi um milagre. Disseram-me que um garoto a salvou. Ricardo bufou. Um moleque do morro. Provavelmente estava tentando roubar alguma coisa quando o incêndio começou. Tive sorte que ele atirou de lá. Já me livrei dele. Arthur franziu a testa, o tom do filho o incomodando profundamente. Você se livrou dele? O que quer dizer com isso, Ricardo? Você o agradeceu? Claro que sim. Ofereci dinheiro.
Ele arrogantemente recusou. Um ingrato. De qualquer forma, é passado. Arthur não disse mais nada, mas um sentimento de desapontamento se instalou em seu peito. Ele decidiu entrar na parte menos danificada da casa para avaliar os estragos. Enquanto caminhava pela cozinha coberta de fuligem, algo no chão, sob um balcão de aço, chamou sua atenção. Era um caderno pequeno, com a capa encharcada e manchada. Ele o pegou com cuidado. Era um caderno de desenho. Curioso, ele o abriu. Apesar das manchas de água e fuligem, os desenhos eram extraordinários. Eram retratos, cenas do cotidiano do morro, feitos com uma sensibilidade e um talento que o deixaram sem fôlego. Os traços a carvão capturavam não a miséria, mas a alma das pessoas, a dignidade em seus olhares, a resiliência em suas posturas. Folheando as páginas, ele encontrou vários desenhos de sua própria mansão. Mas não eram desenhos de cobiça. Eram desenhos quase melancólicos, como se o artista estivesse tentando entender o mundo dentro daquelas paredes. O último desenho, feito com traços raivosos e urgentes, mostrava a casa com luzes como olhos frios. Arthur sentiu um arrepio. Aquele caderno contava uma história. De repente ele entendeu. Aquele caderno só poderia pertencer ao garoto que salvara sua neta. Aquele moleque do morro não era um ladrão. Ele era um artista com um talento bruto e poderoso. A recusa do dinheiro, que Ricardo vira como arrogância, Arthur agora via sob uma nova luz. Era o orgulho de alguém que possuía uma riqueza que seu filho jamais entenderia. Preciso encontrar este menino, murmurou Arthur para si mesmo. Ele segurou o caderno como se fosse uma joia rara. Naquele momento, ele não estava apenas segurando um objeto perdido. Ele estava segurando a chave para corrigir a injustiça de seu filho e a chance de nutrir um dom que, de outra forma, seria engolido pela pobreza. Aquele encontro mediado por um caderno de desenhos era o verdadeiro ponto de virada. Levaram 2 dias para Arthur Montenegro, com a ajuda de um de seus funcionários mais antigos e discretos, encontrar Léo. A busca os levou ao coração do Morro da Esperança, um lugar que Ricardo sempre vira de longe com desprezo, mas que Arthur atravessou com respeito. Ele encontrou Léo sentado nos degraus de uma escadaria de cimento, o olhar perdido no horizonte. O menino estava mais magro e seu rosto carregava uma tristeza profunda. A humilhação sofrida na noite do incêndio o havia ferido mais do que qualquer chama. "Com licença, meu jovem", disse Arthur, com uma voz gentil. Léo se virou assustado. Ele reconheceu o homem mais velho de algumas fotos que já vira nos jornais. Era o avô da menina que ele salvara. Instintivamente, ele se encolheu, esperando mais acusações ou desprezo. "Eu sou Arthur Montenegro", disse o velho senhor. "Acho que isto lhe pertence." Ele estendeu o caderno de desenho. Os olhos de Léo se arregalaram. Ele pegou o caderno com as mãos trêmulas, abraçando-o contra o peito, como se tivesse reencontrado um membro perdido. "Obrigado, senhor", sussurrou ele. "Eu é que lhe agradeço", disse Arthur. "Você salvou a vida da minha neta. O que meu filho fez, a forma como ele o tratou, foi imperdoável. Peço desculpas em nome da minha família." Léo ficou em silêncio, surpreso pela sinceridade do pedido de desculpas. "Eu vi seus desenhos, Léo", continuou Arthur. "Você tem um dom raro e precioso." Ele então contou a Léo que ele mesmo, em sua juventude, sonhara em ser pintor, mas as circunstâncias da vida o levaram para os negócios. Ele reconhecia o talento verdadeiro quando o via. "Meu filho tentou lhe pagar com dinheiro", disse Arthur com um suspiro. "Eu quero lhe oferecer algo diferente. Uma oportunidade." Léo o encarou, desconfiado. "Eu conheço os diretores da melhor escola de arte da cidade", explicou Arthur. "Gostaria de lhe oferecer uma bolsa de estudos integral, para que você possa estudar, aprimorar seu talento, ter os melhores materiais e os melhores professores."
Léo ficou sem palavras. Parecia um sonho, algo tão distante de sua realidade que ele não conseguia processar. Arthur percebeu a hesitação do menino e a razão por trás dela. E eu sei que você tem outras preocupações. Um dos meus homens me contou sobre sua mãe. Eu quero que saiba que, como parte da minha gratidão, vou arcar com todos os custos do tratamento dela. Os melhores médicos, os melhores hospitais, todos os remédios de que ela precisar. Lágrimas brotaram nos olhos de Léo. Não eram mais lágrimas de humilhação, mas de um alívio tão profundo que parecia lavar sua alma. A chance de salvar sua mãe e a chance de seguir seu sonho, tudo em uma única oferta, feita por um homem que via seu valor. Quando Ricardo soube da decisão do pai, ficou furioso. A discussão entre os dois foi intensa, ecoando pela ala intacta da mansão. O senhor enlouqueceu. Patrocinar um moleque da favela, trazer a doença da mãe dele para os nossos médicos. Isso é humilhante, bradou Ricardo. Humilhante, Ricardo, foi a sua atitude, respondeu Arthur com uma calma cortante. Você foi incapaz de reconhecer um ato de pura coragem. Aquele menino tem mais caráter e dignidade do que muitos homens que eu conheço. Ele salvou sua filha. Nossa família tem uma dívida com ele e eu pretendo pagá-la da maneira correta, não com a sua arrogância, mas com a nossa humanidade. A decisão de Arthur era final. Uma ponte improvável havia sido construída sobre o abismo social que separava o morro da mansão. Não por dinheiro ou poder, mas pelo reconhecimento do valor humano e do talento. Para Léo, era o início de uma nova vida. Para Ricardo, era o começo de um ressentimento que se transformaria em uma perigosa obsessão. A vida de Léo mudou da noite para o dia. Ana foi internada em um dos melhores hospitais da cidade, onde uma equipe de especialistas finalmente deu um diagnóstico preciso e iniciou um tratamento moderno e eficaz. Pela primeira vez em anos, Léo via a esperança real de recuperação nos olhos da mãe. Ao mesmo tempo, ele ingressou na Escola de Belas Artes. Era um mundo completamente novo. As paredes eram brancas e altas, cheirando a tinta a óleo e terebintina. Em vez de um coto de carvão, ele agora tinha acesso a telas, pincéis de todos os tamanhos e uma paleta de cores que parecia conter o próprio arco-íris. Seu talento, antes bruto, floresceu sob a orientação de professores renomados. Ele absorvia cada lição, cada técnica, com uma fome insaciável. Suas obras rapidamente começaram a se destacar. Ele não pintava abstrações vazias, ele pintava a vida que conhecia. Pintava a força das mulheres do morro, a luz do sol batendo nos telhados de zinco, a complexidade nos olhos de uma criança. Havia uma verdade, uma emoção crua em seu trabalho, que seus colegas, em sua maioria vindos de famílias ricas e de vidas protegidas, não conseguiam replicar. Mas sua ascensão não veio sem conflitos. Ele era o bolsista do morro, um estranho naquele ambiente elitizado. Sua principal fonte de tormento era um colega chamado Maurício, um jovem arrogante e medíocre que se considerava o melhor artista da turma. Maurício era, em essência, um Ricardo Montenegro em miniatura. Invejoso do talento inegável de Léo e ressentido com a atenção que ele recebia dos professores, Maurício não perdia uma oportunidade de humilhá-lo. Olhem só, o favelado está tentando pintar a sua realidade, dizia ele em voz alta para os outros alunos. O que vem depois? Uma tela feita de lixo reciclado. Léo ignorava as provocações, focando em sua arte. Sua resiliência apenas alimentava a raiva de Maurício. Enquanto isso, Ricardo Montenegro observava o progresso de Léo com um crescente veneno. A gratidão que ele nunca sentiu havia se transformado em uma ofensa pessoal. Para ele, o sucesso de Léo era uma afronta direta. Era como se o menino, com o apoio de seu próprio pai, estivesse provando que Ricardo estava errado, que seu julgamento era falho. Cada elogio que Léo recebia era um tapa no rosto de Ricardo.
Ele se sentia minado em sua própria casa. Arthur falava constantemente sobre o talento prodigioso do garoto. Sofia, agora totalmente recuperada do trauma do incêndio, perguntava por Léo com admiração e carinho, chamando-o de meu anjo da guarda. Aquilo era intolerável para Ricardo. O garoto que ele tentara dispensar com um punhado de notas estava se tornando uma lenda em sua própria família. Sua inveja e seu preconceito se fundiram em uma necessidade sombria de destruir Léo. Ele não queria apenas que o garoto falhasse, ele queria provar que sua intuição inicial estava certa. Ele queria provar que Léo era, no fundo, um farsante, um criminoso, alguém que não merecia a posição que havia alcançado. E ele começou a procurar, ativamente, uma maneira de sabotar o sucesso do menino. A oportunidade de Ricardo surgiu na forma do Prêmio Jovem Talento, a mais prestigiada competição de arte para estudantes do país. O vencedor receberia não apenas um prêmio em dinheiro substancial, mas uma bolsa para estudar em uma renomada academia de arte em Paris e uma exposição individual em uma galeria de prestígio. Era a chance de uma vida, o tipo de reconhecimento que lançaria a carreira de qualquer artista. Naturalmente, os professores de Léo o incentivaram a participar. Sua obra de inscrição, uma pintura a óleo intitulada O Coração do Morro, era uma obra-prima. Retratava um labirinto de vielas e escadarias, mas, em vez de opressão, a pintura irradiava vida, comunidade e uma luz dourada que parecia emanar das próprias paredes, centrada na figura de uma mulher forte, claramente inspirada em sua mãe, costurando sob a luz de uma única lâmpada. Quando Ricardo soube da participação de Léo e do burburinho que sua obra já causava, viu sua chance. Ele não podia atacar a arte diretamente, era boa demais. Ele precisava atacar o artista. Sua mente ardilosa começou a tecer um plano. Ele sabia da rivalidade entre Léo e Maurício na escola. Usando sua influência e dinheiro, Ricardo se aproximou de Maurício. O encontro aconteceu em seu escritório luxuoso, um lugar que intimidou e seduziu o jovem artista medíocre. Maurício, ouvi falar de você, começou Ricardo com uma voz suave e conspiratória. Sei que é um artista de grande potencial, ofuscado por esse fenômeno do momento. Maurício, lisonjeado e amargo, concordou. Léo roubou a atenção de todos. Não é justo. A justiça, meu caro, às vezes precisa de uma mãozinha, continuou Ricardo. Eu tenho razões para acreditar que o talento de Léo não é tão original quanto parece, que ele é uma fraude. Ele então delineou seu plano venenoso. Ricardo havia pesquisado obsessivamente, procurando por qualquer coisa que pudesse usar. Ele encontrou um obscuro pintor espanhol do início do século XX, falecido há muito tempo, cujo estilo tinha uma semelhança superficial com o de Léo. Ambos usavam o carvão com expressividade e focavam em temas sociais. Era uma semelhança tênue, do tipo que críticos de arte poderiam debater por horas, mas para um leigo poderia ser moldada em uma acusação. O plano era o seguinte: Maurício, usando fotos de alta resolução das obras do pintor espanhol, fornecidas por Ricardo, criaria uma denúncia anônima. Ele a enviaria para o comitê do prêmio, para a imprensa e a espalharia pelas redes sociais, acusando Léo de plágio. A narrativa seria cuidadosamente construída. O garoto pobre, desesperado para vencer, teria copiado o trabalho de um mestre esquecido, acreditando que ninguém notaria. E o que eu ganho com isso? Perguntou Maurício, os olhos brilhando de ganância. Com Léo fora do caminho, o prêmio fica muito mais acessível para alguém como você, não acha? Disse Ricardo. Além disso, considere-se um amigo da família Montenegro, amizade que pode abrir muitas portas no futuro. A isca era irresistível. A inveja de Maurício, alimentada pela promessa de sucesso e pelo poder de Ricardo, fez dele o peão perfeito. Ele aceitou, tornando-se a serpente que sussurraria a mentira que poderia envenenar o futuro de Léo.
A armadilha estava montada. A acusação caiu como uma bomba. A denúncia anônima, habilmente plantada por Maurício e amplificada pela influência de Ricardo nos bastidores, espalhou-se como fogo. Primeiro, foi um sussurro nos corredores da Escola de Artes. Depois, uma nota em um blog de fofocas de arte. Em poucos dias, estava na imprensa. Fraude no Prêmio Jovem Talento. Bolsista acusado de plagiar mestre espanhol, dizia uma manchete. As imagens eram apresentadas lado a lado, os desenhos expressivos de Léo e as pinturas do artista espanhol esquecido. Fora de contexto, com a iluminação e os ângulos certos, as semelhanças, embora temáticas e não literais, pareciam chocantes para o público leigo. A narrativa criada por Ricardo era poderosa. O conto de fadas do menino pobre que enganou a todos. Léo foi pego em um redemoinho de confusão e horror. Ele nunca tinha ouvido falar do tal pintor espanhol. Ele olhava para as imagens e via ecos de estilo, a mesma paixão por retratar os oprimidos, mas via também um universo de diferenças. Seu trabalho vinha de sua alma, de sua vida. Como poderiam acusá-lo de roubar algo que era tão intrinsecamente seu? O comitê do Prêmio Jovem Talento, pressionado pela publicidade negativa, anunciou que Léo estava suspenso da competição enquanto uma investigação era conduzida. A Escola de Artes, para proteger sua reputação, fez o mesmo, suspendendo-o das aulas. O mundo de Léo desabou. As mesmas pessoas que o haviam elogiado agora o olhavam com desconfiança. Os professores estavam em uma posição difícil, obrigados a seguir os protocolos da instituição. Os colegas, com exceção de alguns poucos amigos verdadeiros, se afastaram. Maurício, o arquiteto de sua ruína, exibia um ar de falsa compaixão, dizendo a todos como estava chocado e desapontado com Léo. A notícia chegou ao hospital, onde Ana estava se recuperando. Ela, que vinha melhorando a cada dia, que via no sucesso do filho a prova de que os milagres existiam, sofreu um grande baque. A angústia e o estresse causaram uma recaída em sua condição respiratória. Ver o nome de seu filho honesto e trabalhador arrastado na lama era uma dor pior do que qualquer doença física. Léo se sentou ao lado da cama dela, segurando sua mão, sentindo-se a pessoa mais impotente do mundo. A ponte que Arthur construíra para ele parecia estar ruindo. A ascensão fora rápida e gloriosa, mas a queda era vertiginosa e brutal. Ele estava de volta à estaca zero, mas desta vez era pior. Antes ele lutava contra a pobreza. Agora lutava contra uma mentira que manchava sua honra e destruía seus sonhos. No fundo de seu coração, ele sentia a mão invisível de Ricardo Montenegro por trás de tudo, mas não tinha como provar. Era a tempestade perfeita, e ele estava bem no centro dela. Sofia Montenegro acompanhava as notícias com um aperto no coração. A menina de 8 anos que fora salva das chamas, agora era uma pré-adolescente perspicaz e inteligente de 13. Para ela, Léo não era o bolsista ou o garoto do morro. Ele era seu herói, a pessoa que arriscou a própria vida por ela. A amizade entre eles, embora discreta por causa da hostilidade de seu pai, era genuína. Eles trocavam mensagens e Léo às vezes lhe enviava esboços e desenhos pelo correio. Ela conhecia sua arte e, mais importante, conhecia seu caráter. A acusação de plágio soava completamente falsa para ela. Ela via as reportagens e sentia uma náusea. A maneira como a história era contada, a crueldade por trás das manchetes, tinha um cheiro familiar. Cheirava a raiva e ao ressentimento que ela via em seu pai toda vez que o nome de Léo era mencionado. Sua suspeita se tornou uma certeza em uma noite, alguns dias antes da cerimônia final do prêmio, onde o comitê anunciaria sua decisão sobre o caso. Ela estava passando pelo escritório de seu pai, cuja porta estava entreaberta. Ela o ouviu ao telefone, a voz baixa e satisfeita.
Maurício, meu rapaz, o trabalho foi impecável, dizia Ricardo. O comitê está acuado. Eles não terão escolha a não ser desqualificá-lo. A opinião pública já o condenou. Sim, o caminho estará livre para você. Apenas lembre-se a quem você deve sua gratidão quando estiver em Paris. O sangue de Sofia gelou. Cada palavra era uma confirmação de seus piores medos. Seu próprio pai havia orquestrado a destruição de um menino inocente, o mesmo menino que a salvara. E ele usara o invejoso Maurício como sua arma. A revelação a atingiu com a força de um soco. Era uma traição não apenas a Léo, mas a ela, à verdade e a tudo o que deveria ser decente. Naquele momento, a menina assustada que se encolheu em um quarto em chamas desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma jovem mulher movida por um senso de justiça que herdara de seu avô, Arthur. Ela sabia o que precisava fazer. Era assustador. Significava confrontar seu próprio pai, um homem poderoso e intimidador. Mas o silêncio seria cumplicidade. Léo havia sido corajoso por ela. Agora era a vez dela de ser corajosa por ele. Ela esperou seu pai sair. Com o coração batendo descontroladamente, ela entrou no escritório. Ela sabia que seu pai, um homem meticuloso e vaidoso, gravava muitas de suas chamadas de negócios importantes para referência. Usando o computador dele, cujas senhas ela conhecia, ela começou a procurar. Levou quase uma hora, mas ela encontrou a gravação da chamada com Maurício. Ela a salvou em um pequeno pendrive. Era sua prova, sua arma. A voz da verdade que cortaria a teia de mentiras. Com a prova em mãos, ela ligou para a única pessoa em quem podia confiar plenamente para ajudá-la a fazer a coisa certa. Seu avô, Arthur. A noite da cerimônia do Prêmio Jovem Talento estava carregada de tensão. O grande auditório estava lotado com a elite do mundo da arte, jornalistas e estudantes. Léo estava lá, a convite do próprio comitê. Ele não ia receber um prêmio, mas ouvir seu veredito público. Ele compareceu com a cabeça erguida, acompanhado por Arthur Montenegro, que após ser contatado por Sofia, prometera ir até o fim para expor a verdade. Ricardo Montenegro também estava presente, sentado na primeira fila, ao lado de um Maurício visivelmente nervoso, mas exultante. Ricardo exibia um sorriso de satisfação contida. Era o ápice de seu plano, a humilhação pública do garoto que ousara desafiar seu mundo. O presidente do comitê subiu ao palco, seu rosto sério. Antes de anunciarmos o grande vencedor desta noite, começou ele, temos um assunto delicado a tratar. A investigação sobre as alegações de plágio contra o concorrente Leonardo Bastos foi concluída. A sala ficou em silêncio absoluto. Léo sentiu o olhar de centenas de pessoas sobre ele. Dadas as evidências apresentadas e a necessidade de manter a integridade impecável deste prêmio, continuou o presidente, o comitê decidiu com pesar pela desqualificação do Sr. Bastos. O sorriso de Ricardo se alargou. Maurício respirou aliviado. Parem! Uma voz clara e forte ecoou pelo auditório. Todos se viraram. Vinda de uma entrada lateral, Sofia Montenegro caminhava em direção ao palco. Ela estava pálida, mas seus olhos queimavam com determinação. Ricardo se levantou furioso e chocado. Sofia, o que você está fazendo? Saia já daí! Mas ela o ignorou. Ela subiu os degraus do palco e parou ao lado do presidente do comitê, que a olhava atônito. Ela pegou o microfone. Meu nome é Sofia Montenegro, disse ela, sua voz tremendo um pouco, mas ganhando força a cada palavra. Há 5 anos, este homem que vocês estão prestes a condenar, Léo Bastos, entrou na minha casa em chamas e salvou a minha vida. Hoje, eu estou aqui para salvar a dele. Um murmúrio percorreu a plateia. Ricardo estava lívido. Seguranças, tirem-na daí. Mas Arthur Montenegro se levantou. Deixem-na falar, disse ele, sua voz ressoando com autoridade. Sofia olhou diretamente para seu pai e para Maurício.
A acusação de plágio contra o Léo é uma mentira cruel e calculada, orquestrada por duas pessoas neste auditório. O invejoso Maurício, que não suportava o talento superior de Léo, e o cérebro por trás de tudo, meu próprio pai, Ricardo Montenegro. O choque na sala era palpável. Ricardo gritou que era um absurdo, que sua filha estava confusa, traumatizada. Eu não estou confusa, papai, disse Sofia, agora com lágrimas nos olhos, mas com a voz firme. Eu tenho provas. Ela entregou o pendrive ao presidente do comitê. Nisto está a gravação de uma ligação entre meu pai e Maurício, planejando cada detalhe desta farsa. Ouçam vocês mesmos e decidam quem é o verdadeiro fraudador aqui. Enquanto a equipe técnica preparava o áudio, Sofia se virou para Léo. Léo, a sua arte não é roubada, ela vem do seu coração. Eu sei disso, o mundo inteiro vai saber agora. O áudio foi reproduzido. A voz arrogante de Ricardo e a voz conivente de Maurício encheram o auditório, expondo o plano em seus próprios termos sórdidos. A humilhação de Ricardo foi total e pública. Maurício encolheu-se em sua cadeira como se quisesse desaparecer. Quando a gravação terminou, um silêncio mortal se abateu sobre o local, rapidamente quebrado por um aplauso. Começou com uma pessoa, depois duas, e em segundos, todo o auditório estava de pé, aplaudindo. Não para o comitê, não para a cerimônia, mas para a coragem de Sofia e para a redenção de Léo. O presidente do comitê, pálido, mas decidido, voltou ao microfone. Peço desculpas profundas a Leonardo Bastos. O comitê foi enganado. A desqualificação está obviamente retirada. Ele se virou para Léo. Sua obra, O Coração do Morro, é, sem dúvida, a peça mais poderosa e original que vimos em anos. Leonardo Bastos, você é o grande vencedor do Prêmio Jovem Talento. Léo, em lágrimas, foi abraçado por Arthur. O palco, que deveria ser o cenário de sua humilhação, tornou-se o palco de sua maior vitória, não apenas como artista, mas como ser humano. A justiça, entregue pela voz de uma menina corajosa, havia triunfado de forma espetacular. As consequências do clímax foram imediatas e devastadoras para os culpados. Ricardo Montenegro saiu do auditório sob um coro de vaias e olhares de desprezo. Nos dias seguintes, seu mundo desmoronou. Parceiros de negócios, temendo a associação com um homem cuja falta de escrúpulos fora tão publicamente exposta, cancelaram contratos. Amigos se afastaram. Ele se tornou um pária na alta sociedade que tanto valorizava. Mas o golpe mais duro foi pessoal. Arthur, seu pai, o confrontou com uma decepção fria. Você não desonrou apenas a si mesmo, Ricardo. Você desonrou o nome Montenegro, um nome que construí com base na honestidade. Você tentou destruir um menino que salvou sua filha. Não sei mais quem você é. Sofia se recusava a falar com ele. O silêncio dela era uma punição mais severa do que qualquer grito. Ricardo se viu sozinho em sua mansão, parcialmente reconstruída. Um rei em um castelo vazio, cercado pela riqueza material que se provou inútil para lhe comprar respeito ou amor. Maurício foi expulso da escola de artes e sua reputação destruída. Ele se tornou um exemplo do que a inveja e a falta de caráter poderiam causar. Para Léo, a vitória foi o início de tudo. A exposição de sua obra foi um sucesso estrondoso. Críticos de arte de todo o mundo celebraram sua autenticidade feroz e sua alma visível na tela. O prêmio de Paris o aguardava. Sua mãe, Ana, assistiu a tudo pela televisão do hospital, o rosto banhado em lágrimas de orgulho. A alegria foi o melhor dos remédios. Sua recuperação se acelerou e logo ela teve alta, mais forte e saudável do que estivera em anos. Antes de partir para Paris, Léo fez uma última pintura. Era uma peça grande e complexa. Retratava a cena do incêndio, mas de uma perspectiva única. No centro não estavam as chamas da destruição, mas o brilho da coragem. Um menino pequeno estendendo a mão para uma menina assustada.
Ao redor deles, as chamas se transformavam em pinceladas de cores vibrantes, como se o fogo estivesse, na verdade, forjando algo novo e belo. Ele a intitulou O Legado das Cinzas. Ele deu a pintura de presente para a única pessoa que a merecia, Sofia. Foi seu agradecimento, um símbolo eterno do laço que os unia. A justiça fora cumprida e o protagonista, que um dia fora apenas um menino pobre com um coto de lápis, agora tinha o mundo aos seus pés, não por sorte, mas por seu talento, sua resiliência e a pureza de seu coração. 5 anos depois, o sol da manhã iluminava um ateliê espaçoso e cheio de luz em um bairro tranquilo do Rio de Janeiro. As paredes estavam repletas de telas, algumas finalizadas, outras em andamento. Não era uma mansão, mas um lar. Leonardo Bastos, agora um jovem artista de renome internacional, trabalhava em uma nova peça. Seu traço era mais maduro, mais confiante, mas a mesma emoção de seus primeiros desenhos ainda estava lá. Ana, com a saúde completamente restaurada, cuidava do jardim viçoso do lado de fora, seu riso se misturando ao canto dos pássaros. A vida que Léo sonhara para ela, uma vida de paz e ar puro, era agora uma realidade. A campainha tocou. Era Sofia, agora uma jovem estudante de direito, com os mesmos olhos inteligentes e o mesmo sorriso caloroso. A amizade deles havia se aprofundado com o tempo, tornando-se um pilar na vida um do outro. Ao lado dela estava Arthur Montenegro, mais velho, mais lento, mas com um brilho de imenso orgulho no olhar sempre que via seu protegido. Eles se sentaram na varanda, tomando café, conversando sobre a vida. Ricardo foi mencionado brevemente. Após anos de isolamento e introspecção, ele começara um lento e doloroso processo de mudança. Vendeu a mansão ostensiva e passou a se dedicar a obras de caridade, tentando, de forma desajeitada, reconstruir a ponte para sua filha e seu pai. A redenção era um caminho longo, mas ele o havia iniciado. Mais tarde, naquele dia, Léo não estava em seu ateliê. Ele estava no alto do Morro da Esperança. No lugar onde antes havia barracos precários, agora havia um pequeno centro comunitário, construído com o dinheiro que ele ganhara. E dentro dele, em uma sala colorida e vibrante, Léo ensinava um grupo de crianças a desenhar. Ele passava de mesa em mesa, incentivando, elogiando, colocando um lápis na mão de um menino tímido, mostrando a uma menina como misturar as cores. Ele via a si mesmo em cada um deles. Ele não estava apenas ensinando arte, estava lhes dando uma ferramenta para ver a beleza em seu próprio mundo, para expressar suas vozes, para acreditar em seu potencial. Olhando para aquelas crianças, Léo entendeu a verdadeira medida de seu sucesso. Não estava nas galerias de Paris ou nas críticas elogiosas, mas ali, naquele círculo completo. Ele saíra do morro para conquistar o mundo e agora trouxera o melhor do mundo de volta para o morro. A história que começara com um ato de coragem em meio às chamas havia se tornado um legado de esperança, provando que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha, e que a luz de um único coração puro pode, de fato, iluminar o mundo inteiro. O brilho da coragem de Léo agora se refletia nos olhos de uma nova geração, pronta para desenhar seu próprio futuro.